Nós aqui neste programa temos por missão ajudar, informar, ensinar, formar, e nós aqui estamos no nosso consultório parental sentimental. Também formamos os corações dos portugueses. Exatamente. Mas queremos ajudar a construir famílias mais sólidas, mais e comuniquem melhor. E crianças mais fortes para um futuro melhor. E pais mais seguros de si. Eu preciso. E por isso, gerir as férias dos filhos nem sempre é fácil. E quando os pais estão separados, a coisa pode ser ainda mais difícil e complica muito. Acreditem. É sobre isso que vamos falar com a nossa psicóloga clínica. Já sabe que se quiser participar, o que vai fazer é pegar o telefone e ligar para o 21 424 5661. Eu repito, 21 424 5661. Cláudio Ramos. Muito bem, Teresa, este era um assunto que eu gostava muito de conversar. Bom dia, aliás, obviamente, já tinham começado a falar, mas aqui ainda não. Esta coisa de preparar férias quando os pais são separados e não existe entre os pais uma muito boa comunicação, o que infelizmente é muito normal em muitos casais que se separam, não é? Diz um estudo que mais de 70% dos casais que se separam recentemente não mantêm uma boa relação entre eles, logo não comunicam bem com os filhos. Como é que gerem as férias dos filhos sem que isso, atenção, interfira na felicidade, que deve ser a felicidade veraneante dos filhos? Exatamente. Pois, exatamente, Cláudio. Realmente é um problema muito complicado, porque, como dizes, há uma grande percentagem de pais que, após o divórcio, mantêm um conflito aceso entre eles que se repercute depois na relação com os filhos. Primeiro que tudo, de facto, isso deveria ser resolvido entre eles. O nível dos pais é um nível das crianças é outro. Portanto, o conflito deveria ficar ao nível dos pais e não passar para o nível dos filhos. Mas o problema é quando os pais estão num conflito tal que fazem refletir esse conflito que têm um com o outro ao nível dos filhos. É muito frequente. Quer dizer, eu ia dizer, usam... Mas é mesmo isso. Mas é isto. É isso. Infelizmente é uma palavra forte usar, mas é a realidade. Às vezes é preciso mesmo um mediador de conflitos para que eles se entendam nestas coisas básicas, porque as pessoas têm que perceber que quando se casam e optam por ter filhos, porque no fundo é uma opção, não é? Claro. Toda a gente tem a opção de não os ter. E optam por ter filhos e depois também optam por se divorciar, os filhos são algo que os vai manter unidos para o resto da vida, não é? Sim. E que não têm culpa de terem nascido, não é? Não foram eles que pediram para nascer, foi um projeto dos pais e que realmente cabe aos pais conseguir gerir realmente os conflitos entre eles de maneira a que os filhos não sejam atingidos por isso. Claro que isto na teoria é muito bonito, na prática não é nada assim. Agora, realmente, coisas básicas em que se deveriam entender. Crianças muito pequeninas, até por volta dos 2 anos, portanto, estamos a falar crianças que muitas vezes ainda são dependentes, até ainda são amamentadas, não é? Da mãe. Da mãe. Do cuidador principal, que habitualmente é a mãe, temos que encarar isso, claro. É a realidade. Portanto, crianças assim tão pequeninas não deveriam ser privadas desse cuidador principal durante as férias. Não é? Se calhar evitar que o período de férias fosse distante. Sim, não, mas o pai, o homem, terá de fazer esse sacrifício, provavelmente, de não ter o filho ou a filha durante essas férias, porque ela precisa mais da mãe. Tem que entender isso, isso. Não é dizer, ela tem mais direitos que eu. Não é uma questão, é colocar acima de tudo o amor que tem pelos filhos, acima de tudo, e deixar de lado o conflito que tem com a mãe da criança, não é? Perceber, a minha filha, o meu filho tem 1 aninho, por exemplo, ainda está a ser amamentado. Ainda nem sabe o que são férias, não sabe, na prática, pronto, não sabe. tem que perceber imaginemos isso, que há 2, 3, 4 filhos. Sim. Imaginemos que um é pequenino, que ainda está
nesta faixa que disse, dos 2 anos. Levam-se os outros e fica aquele com a mãe? Sim, eventualmente. Sim. E não há problema nenhum de separar os irmãos, por exemplo? Também não é um período assim tão longo. Uma semana, não é? 2 semanas. Pronto. E o pequenino não sente. E o pequenino não sente, exatamente. Pronto. Manter também, apesar de tudo, manter durante esse tempo algum contacto com o pequenino, mesmo sendo muito pequenino. Hoje em dia, as novas tecnologias favorecem isso, facilitam isso do FaceTime, dessas coisas todas, para a criança ver, pelo menos, a cara do pai à distância, a voz do pai, mesmo que não haja conversa, não é? Porque, obviamente, não há, mas manter a presença. Se estiverem de férias num local perto, porque não ir lá visitar a criança? Portanto, tem que haver uma cedência de um lado e uma cedência do outro, para que, de facto, haja um equilíbrio das crianças, não é? Um bocadinho mais velhas, já ali na 3 anos, os 3 anos, exatamente, já há uma maior autonomia, embora também o que os estudos dizem é que é suposto não haver aqueles... Um corte total, para já, corte total nunca, não é? Mas o máximo uma semana com o outro, nessa idade, está bem? Claro. Não optarem por... Tenho um mês... Olha, eu tenho um exemplo prático que é um exemplo para as pessoas. O primeiro ano que eu me divorciei foi a primeira vez que fui de férias sozinho com a Leonor. A Leonor era muito pequenina e nós tínhamos 10 dias fora. E eu comecei a estranhar o comportamento da Leonor 4, 5 dias depois. Isolada, mais... Que já tinha? Desculpa. Teria os seus 4, 5 anos. Sim, talvez creio que 5 anos. Sim, já estava naquela... E eu notava a mesma, até que lhe perguntei. Fazíamos as reuniões normais, mas eu via completamente diferente. E ela disse, eu estou com saudades da mãe. Claro. Eu tive que trazer de volta para casa. Isso é normal, Cláudio, isso é normal. Normalíssimo. Logo, tiveste uma sensibilidade... Não te sentiste atacado. E ela disse, ela usou esta expressão, eu tenho aqui uma dor na garganta. Pois. E eu, dor na garganta, falava sempre com a mãe, não é? O que será dor na garganta? Explica lá o que é dor na garganta. E ela dizia-me assim, é um nó na garganta. É um nó na garganta. Depois foi que se chegou à conclusão, era um nó na garganta. Tinha saudades da mãe. Tinha saudades da mãe. Trouxe para casa logo. Permitir que a criança fale com a mãe ou fale com o pai, portanto, consoante o que estiver ausente. Sempre. Não limitar essas coisas do género. Estás comigo, agora não tens nada que falar. Não se deve fazer, é muito mau. Os adultos, de facto, tentem gerir. Eu compreendo perfeitamente que hajam raivas, sobretudo quando houve traição. Pronto. Há bastantes raivas, mas que, olha, procurem um psicólogo para tentar gerir internamente esse problema, porque esse problema é dos adultos, não é das crianças. Quando são adolescentes, o problema coloca-se de outra maneira. É que às vezes não querem ir com os pais porque têm os amigos, não é? Têm os amigos. Portanto, tenta... Já é um bocadinho a tua situação, não é, claro? Eu vou com as amigas e com ela. Exatamente. Porque não levar uma amiguinha ou um amiguinho? Sim, é o que eu faço. Exatamente, pronto, porque se tem que perceber que depois há aqueles momentos menos... Exatamente. Pronto, havendo vários, também há que ter a noção de que os programas que os pais arranjam em férias têm que agradar um dia a um, outro dia a outro, não é? Não é só um, não é só o mais velho. Às vezes há a tendência ou para o mais velho ou para o mais novo. Temos que... Teresa, mas há uma coisa interessante. Desculpa, João Paulo, perguntar uma coisa, mas há uma coisa que eu acho interessante, que talvez me possa ajudar, que é quando os pais estão numa crise acesa, férias dos miúdos programados. Os miúdos agora estão em casa da mãe, agora estão em casa do pai, quando estão alternados. E os pais falam entre si ao telefone sobre as férias. É inevitável que o miúdo, a partir de uma certa idade, perceba o que ali está a acontecer. Claro. Vai ele com o pai ou com a mãe, ele já vai debaixo de uma tensão grande de quase perceber, eu vou por obrigação com a mãe, com sentimento de culpa ter deixado o pai, ou vice-versa. Isso é muito importante, essa é uma questão muito importante. Retirar a culpa. Para já na altura do divórcio, e se calhar um dia destes teremos que falar nas questões realmente do divórcio, já na altura do divórcio se tem que retirar a culpa nas crianças, porque há muitas crianças que assumem, se calhar a culpa foi minha, eu fiz umas birras, as coisas, e eles chatearam-se um pelo outro por causa de mim. Depois, nestas alturas de férias, de facto, como referiste muito bem, há crianças que vão com a culpabilidade de deixa a minha mãe sozinha, não é? Porque as mães... ou os pais, de alguma maneira, incutem essa culpa. Bom, vai lá, mas olha, eu não vou fazer nada, tu és a minha companhia, eu fico aqui sozinha.
Não enveredem por isso, deixem realmente as crianças crescerem de uma maneira autónoma e feliz, não é? Não colocando nelas esses sentimentos de culpa e esses conflitos de lealdade também, as questões de quando ligam para o outro progenitor, o que é que fizeste hoje? O que é que comeste? Tu não me digas que o teu pai te deu doces quando estou aqui. Não me entrem por aí. Já se sabe que nas férias há sempre excessos, não é? Até nós, não é? Comemos coisas às vezes que não deveríamos. Mas uma frase que se der vai soar mal e as pessoas vão já cair-me em cima, mas eu vou dizer: nós adultos somos muito mais burros do que as crianças. Mas muito mais, não sou nada mal porque é verdade. Muito mais burros. As crianças dão-nos lições de crescimento emocional muito superior, mas muito superior ao nosso. Nós temos muita coisa aqui a mexer-nos na cabeça e esquecemos de nos preocuparmos com a essência das coisas. Temos uma chamada. Antes disso, vou rapidamente falar aqui no 760, 300, 600. Vá ligando, temos 500 euros prémio extra, 1000 euros prémio do dia, mas raramente damos os 1000 euros, porque normalmente juntamos sempre mais aos 1000 euros. Quem sabe até juntamos mesmo é o jackpot que está nos 5.500 euros. Quem sabe recebe hoje aqui no nosso programa 6.500 euros. 760... 300, 600. Claro, temos o telefonema. Agora temos ao telefone a Margarida Ribeiro, que é da Almada. Bom dia, Margarida está ao telefone. Quero falar com a Teresa por o seu caso. Bom dia. Bom dia. Olá. Eu estava a ouvir-vos enquanto esperava para me porem em linha. Eu sou separada e tenho um filho com 6 anos. E o meu filho está comigo e passa, o pai está fora, portanto está poucas vezes com o pai. E quando o pai está cá em Portugal, eu tento que haja uma aproximação entre pai e filho. Agora, a verdade é que, sobretudo nas férias, em que eles passam um mês inteiro, o meu filho desaprende tudo aquilo que aprendeu quando está comigo. As regras, as horas, deixa de gostar de tudo. Eu entendo que as crianças tenham que ser mimadas, mas perdemos aqui a noção das regras. Eu não sei muito bem como é que devo agir, exatamente porque não quero arranjar problemas, porque estão pouco tempo juntos um com o outro, mas depois é um ano inteiro a voltar a ensinar ao meu filho tudo aquilo que são as regras que eu entendo como as mais corretas. Obrigado, Margarida. Deixa-me ver o que diz a Teresa. Bom dia, Margarida. Colocou uma questão muitíssimo importante. De facto, isto acontece às vezes, muito mais vezes do que seria desejável, sobretudo em situações como estas que a Margarida relata. Eu penso que o ideal seria falar com o seu ex-marido antes de irem para as férias. As regras devem transitar. Exatamente. As regras base. Não é? Nós não podemos ter a ideia de que as regras numa casa são iguais às regras na outra, nunca serão. Mas há coisas básicas, não é? Que, pelos vistos, no caso da Margarida, nem essas coisas básicas são mantidas. Claro que os horários, todos nós sabemos que em férias os horários são diferentes, não é? Mas, por exemplo, a criança, durante o período em que não está com o pai, não poder estar, por exemplo, 2 horas num computador seguidas e depois com o pai está 5 horas, quer dizer, isso não. Tem que haver realmente regras que se mantêm sem que isso realmente faça com que se reacenda o conflito entre os pais. Acho que aqui a Margarida está com um bocado de receio, eu entendo perfeitamente, receio que haja aqui um conflito com o ex-marido se lhe disser alguma coisa, mas se calhar é explicar-lhe exatamente isso, que ela depois anda a consertar, entre aspas, aquilo que ele estragou durante exatamente, e também, muitas vezes, depois as crianças, após esta situação, dizem assim, mas eu queria ir para o meu pai, porque tu és má e não sei o quê, não me deixas fazer isto e aquilo. Há que ter... Isto levava-nos também a outra discussão, que nós agora não temos tempo. Entre pais separados, as crianças jogam muito com os pais, porque se fazem birra com a mãe,
se a mãe não permite isto ou aquilo, eu quero o pai. Exatamente. Fazem mesmo com o pai. Exatamente. E as crianças são muito inteligentes. E leva muito à mentira da criança também. E nós, como eu disse, e à chantagem emocional, exatamente. Nós adultos. Exatamente, nisto somos. Espero que tenha ficado mais ou menos esclarecida a conversa com o ex-companheiro antes das férias, para que todas fiquem orientadas. Dúvida. Agora temos outro telefonema, chega-nos do Porto, é a Vanessa Santos. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Então é ao contrário. As crianças ficam com fazer tudo, o pai tem regras vincadas e eles, pronto, é um problema para ir com o pai. No entanto, quando eles ficam com o pai, estão sossegados, respeitam o pai, sempre que vêm para a minha beira, fazem o que querem. Pois, não consigo ser pulso para eles. Vanessa, diga-me só uma coisa, mas os seus filhos só estão com o pai nas férias ou estão durante o ano também? Não, eles estão regularmente, mas pronto, como eles comigo vão para a praia e fazem o que querem, como o pai já sabem que não estão tão à vontade. Sabe porquê, Vanessa? Porque o pai e a mãe são pessoas diferentes, dão aos filhos coisas diferentes e permitem coisas diferentes, e eles, como são crianças, como são muito emocionalmente muito mais espertas que nós, aproveitam-se dessas nossas coisas. Mas vamos ouvir aqui exatamente a doutora o que o João acabou de dizer e aquilo que estávamos a dizer aqui no intervalo entre os dois telefonemas. De facto, as crianças vão jogando com um ou com o outro, porque vão percebendo, desde muito pequeninos nós percebemos isso, até onde podemos esticar a corda com um ou com o outro, não é? Sim. Claro que com a Vanessa já sabe que as coisas andam mais nos eixos. Não, ao contrário. Com a Vanessa mais é livres. tudo muito mais livre. Exatamente. O pai é que é mais... Exatamente. O pai é mais rigoroso. Exatamente. Claro que eles não acham muita graça ter aquele rigor, não é? Mas acho que é muitíssimo importante continuar a insistir que os seus filhos têm que estar de férias com o Mas pai. esta diferença faz bem às crianças? Eles habituam-se a coisas diferentes? Habituam-se. A Vanessa deve mudar alguma coisa na sua maneira de estar com as crianças? Se calhar ser demasiado permissiva, se ela própria tem noção de que é um bocadinho excessivamente permissiva, mas vai continuar. Mas ela está a ouvir, com certeza. Se é excessivamente permissiva, deveria um bocadinho insistir nas regras, porque apesar de serem muito pequeninos, pelo que eu percebi, 3 e 5, não é? Mas, de facto, as crianças devem ter regras. É a tal questão que já temos muito discutido, da questão do não. O não é estruturante. O não é maltratar a criança. Muito pelo contrário. Um pai que não diz um não na hora certa é que não está a cumprir em condições o seu papel de que a criança tem de perceber que o não é para a criança, é para a situação. Exatamente. É para o que acontece. Exatamente. Mas a Teresa disse tudo, porque ouvir não, saber reagir a um não e saber sobreviver a um não, vai estruturar a criança para uma idade adulta, quando disserem que não no trabalho, quando disserem que não aqui, não vai ser um adulto frustrado. Teresa, Olha, Teresa, eu gosto sempre tanto destas nossas conversas. Eu gosto muito mesmo. Um aplauso. Teresa, muito obrigado. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado. Sempre todo muito bem explicadinho aqui, sempre com conselhos úteis para pais e educadores. Eu saio daqui sempre um bocadinho mais rico.